Muito bom dia, ótimo domingo a todos. Estamos iniciando o nosso programa de todos os domingos, que é os Tops do Agro. Hoje com o seu Luiz Figueira, estamos aqui no sítio Santo Expedito. O bairro é Córrego do Galante, Tupi Paulista, entre Tupi e Monte Castelo. E o seu Luiz tem aí uma história de vida, ele que veio, trabalhou, como ele disse, muito tempo atrás da mesa, agora um pouco aí nos bastidores, e veio para a lavoura. E vai contar um pouquinho da sua história e um pouco da produção de uva, da qual agora ele é um produtor que produz a uva e entrega direto para o mercado da região. Seu Luiz, muito bom dia. Bom dia, eu agradeço ao pessoal da Top TV, né, nessa oportunidade, né? Estamos aí à disposição, já entramos nessa atividade já há quase 20 anos, né? O nosso foco é gestar a coisa do agro, porque eu sou gestor de políticas públicas formado, e eu sempre vejo que o agro ele está sempre aquém do que poderia ser nas prioridades de cada município, né? Aqui mesmo o pessoal fala, não vem recurso para o agro, não vem recurso para nós, e o pessoal só fala em estrada, e o agro não é só a estrada, a evasão de produção, né? Então nós temos aí questões a ser trabalhadas, como o CEAGESP, né? Esse pessoal aí que tem uma estrutura já fora dos padrões que seriam atuais, né? Nós temos aí atualmente alguns grandes pecados sendo cometidos contra a fruticultura. Por exemplo, hoje eu tenho um custo de produção da ordem de 2,30 e devido a alguns fatores o pessoal está vendendo a 1,50 a uva. Então o CEASA, por ser um mecanismo, né, que fomente o progresso nosso, ele deveria estabelecer um limite de um mínimo para que o agro esteja protegido na região. Nós temos aqui vários exemplos de culturas, por exemplo, o urucum, que vem e vai, o pessoal não se estabelece para que o pessoal se especialize naquele assunto, né? Melhorou o preço, eles vêm e todo mundo planta com aquele ânimo e de repente o preço baixa. Não existe um mecanismo aqui na nossa região. A nossa região é contida. O que é isso? Quando a divisão do território aqui, muito longe de São Paulo, estradas ruins e tal, e para cá incorreram pessoas com menos capital, né, que trabalham hoje para comer amanhã. Então, nós não tivemos esse benefício de termos faculdade, de termos um capital que estruturasse a urbanidade e, por conseguinte, tivemos aí mais representatividade a nível de deputados, né? Então, o que acontece? A nossa região, ela importa coisas das regiões vizinhas e não produz para essa exportação a contento. Então ela acaba ficando nesse marasmo, desse empobrecimento. Então aqui, por exemplo, você conta nos dedos as empresas que exportam. Nós não temos aqui o Banco do Brasil em todas as cidades, o SESEX, que é um elemento do Banco do Brasil, que é especializado em exportação, mas você não vê empresa pública ou privada que fomente alguma ação nesse sentido. Por exemplo, eu passo na frente da revenda do trator, está cheio de trator lá, é uma beleza. Só que eu não estou conseguindo comprar aquele trator e o preço é aquele mesmo, não é? Então alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando e o nosso município ele padece, nossa região ela padece desses fatores aí. Nos falta gestão de progresso, gestão que esteja do lado do rural. O rural ele não precisa só de estrada, ele precisa de outras ações que venham ao nosso encontro, ao nosso interesse, né? O senhor falou que é da origem do campo rural, mas que foi trabalhar fora. Sim. E como é que foi isso aí? Então, eu já fui, a minha aposentadoria é do cara da cidade, né? Então eu comecei como pecista já aos 14 anos, né?
e terminei como contador de estatal, né? No Mato Grosso do Sul, né? No estado do Mato Grosso do Sul. Né? Já fui contador da TV educativa, de empresa de gestão, enfim. E aí eu montei esse projeto, entrei num projeto meus projetos são todos de 10 anos, né? Para testar e me aprofundar na questão do transporte. Fiquei 8 anos, não consegui ver saída, né? Porque o cara do transporte ele sofre demais. E aí fiz esse projeto aqui para que é uma atividade um tanto complexa. O senhor já tinha propriedade quando veio Eu para cá? adquiri para esse fim. E a sua origem era aqui de Tupi Paulista, família? Eu sou dracenense de Dracenense. nascimento, né? E a minha esposa daqui de Tupi Paulista. Aí o senhor comprou a propriedade? E para implantar e fazer esse projeto. Aí veio para cá. Em que ano foi? Foi em 2005. Nesse ano, 2005, 2006, foi essa implantação. Como é que foi sair lá de contabilista e vir Então, botar a mão na massa? Eu tive aqui? a sorte do meu sogro, né, o finado Licindo, eu lá e ele aqui já levando as coisas para mim, né? Então eu vendi meus caminhões e tal, e a gente começou a implantar aqui. Então, quando eu mudei-me para cá, já estava essa parreira praticamente construída, né? Aí eu fiz a outra que é maior, né? Então a gente vem estudando e a literatura que ela não é muito simples, embora não pareça. Aqui você tem que cuidar do estresse hídrico, você tem que cuidar do pH da terra, você tem que cuidar da nutrição adequada, né? Porque essa planta, fisiologicamente, ela precisa de uma terra relativa a uma floresta. 60 de potássio, uma coisa assim bem rica, né? Então a gente tem que investir muito nisso aí. E quando você faz uma atividade que tem permanente e você está sujeito à praga, à evolução de praga, então você tem que evoluir o manejo. Mas no início a gente fazia as podas e passava a roçadeira, enfim tal, e a praga foi progredindo nesse ambiente. Então hoje nós melhoramos esse trato, toda a parte de poda e folha é retirada e queimada, né, para que não haja o ciclo do fungo, né, não prospere debaixo da parreira, e a gente minimize o custo, que o nosso custo é altíssimo, né? O custo do fungicida, o inseticida a gente praticamente nem usa, mas o fungicida, a matéria-prima dele é em dólar, né? Então nós temos que... E não adianta, o fungo ele é altamente especializado. Ele tendo as condições climáticas, o milho, por exemplo, nessa época de umidade constante e calor, se passa 3 vezes mais o manejo contra esse fungo do que em dias normais. Por quê? Um dia que amanhece em névoa, ele está trabalhando. É resistente. Então a gente não consegue, na verdade, matar o fungo. A gente quimicamente consegue alterá-lo, né? Ele não consegue fazer algumas coisas que nos prejudiquem, mas a gente não consegue matar ele. Certo. Então a ferrugem mesmo, o fungicida, eu não sei tecnicamente, mas ele não consegue se procriar, não consegue levar adiante as suas fases, né? Então por isso a gente consegue preventivamente, sempre é preventivo. Aí é o gasto, né, que não se espera acontecer a doença, você tem que ter a prevenção, porque o vegetal ele não se recupera igual ao ser humano, né? Como é que foi a adaptação da família nesse projeto? Morar na zona rural e... Na verdade, aqui é um ambiente de felicidade, sabe? Porque eu me encontrei aqui, porque eu por exemplo, aos finais de ano eu não tinha recesso, eu não podia sair, eu tinha que entregar os balanços até abril, né, Tribunal de Contas e todos esses compromissos. E aqui eu tenho essa liberdade, cara. Eu eu tenho os meus clientes, eu me dou ao luxo de escolher os meus clientes, aqueles que têm a vocação e o interesse
de fazer o bom manejo da uva dentro do mercado. Está me entendendo? Colocar um produto de qualidade. Eu observo muito isso aí. Eu tento levar o conhecimento mais técnico pro funcionário que está recepcionando, que vai tratar com essa uva, não bater a caixa, não colocar perto de determinadas frutas que ela vai se prejudicar, né? Enfim, e aí quando eu vejo que esse aprendizado progride, aí eu mantenho o meu cliente. Já aconteceu de vários clientes eu não aceitar esse benefício e me ocasiona prejuízo, porque a nossa margem é pequena, né? Então a coisa da perda, ela tem que ser minimizada, tanto como prejuízo monetário quanto prejuízo ecológico, né? A gente se dispõe a produzir uma fruta que tem um trato complexo, né? Que é um alto risco, portanto, e até aqui você pode notar que aqui não tem muito buraco e nada para que o transporte aqui dentro não prejudique a uva. Então, também não, né? Então você chega do supermercado, o cara bate a caixa, guarda perto de um maracujá ou de uma planta que recebe o eterfol, e aquele gás que está soltando vai prejudicar a uva e eu vou ser penalizado por isso não, né? E eu enfrentei algumas resistências com o Ceasa, por exemplo, na questão do transporte. O cara do Ceasa mandava um terceiro buscar o caminhão aqui, e ele com aquela corda, ele vai amassando, apertando a corda e vai fazendo suco de uva, entendeu? Chega lá em São Paulo, teve perda, mas espera lá, você tem que cobrar do transportador, porque ele vai cuidar de melhorar o seu transporte, né? Porque o viticultor, ele não pode pagar toda a despesa, ele não tem condições, né? Então, o meu reclamo, eu tenho conseguido grandes coisas nesse sentido aqui, né? Quebrar esses paradigmas É o manejo, e tal. né? O uso de EPI, né? Quando eu comecei nessa atividade, eu vestia um EPI completo e saía de trator nas propriedades. Todo mundo ria de mim, porque ninguém usava o EPI, você entendeu? Muito calor, muito isso, não sei o quê. Só que o fungicida, quando você está preparando ele é altamente concentrado. Você precisa ter um cuidado extremo, que aquele causa danos cerebrais, enfim. Então, esses paradigmas a gente vem mudando. O cara chegava, por exemplo, na comercialização, vou carregar 5 toneladas de uva. Mandava um motorista, não tinha um papel assinado, não tinha nada, uma coisa que comprove aquele envio. Então, era uma coisa assim, que dava medo. E aí eu comecei a trabalhar também, né, já presidente da associação, levar o pessoal para visitar as feiras e tal, ter um contato mais com a tecnologia, né? E também alertar quanto à questão fiscalizatória, né? Porque o cara que não emite nota é um cara que não recolhe imposto e está sujeito, está à mercê no futuro ser cobrado, né? Então minha produção, por exemplo, toda ela é feita com nota. Eu recolho imposto de renda, eu tenho mas você é bobo, você é um tolo. Não, porque lá no futuro eu vou estar com o meu travesseiro quentinho, tranquilinho debaixo da minha cabeça, né? Tá legal, né? O senhor falou de associação, muitos municípios comercializam os produtos, principalmente fruticultura, através da associação. E no seu caso, o senhor conseguiu ter um mercado, né? Conseguiu colocar a sua mercadoria, a uva no caso, direto, né? Isso. Para os vendedores que vendem aí no varejo. Como é que chegou a esse patamar e por que não através da associação? Pois é, eu propus para a associação a questão de se fazer um packing house, de se montar um packing house para que se prepare a nossa fruta, a questão da qualidade, categorizar a nossa produção, porque o cara do Ceasa de São Paulo, ele tem que ter a confiança de que ele está comprando uma uva extra A e ele vai receber uma uva extra A. Ele não vai receber aquela uva ruim por baixo da caixa. Então isso num primeiro momento, melhora muito o preço na comercialização inicial.
E depois tem a outra questão que é a comercialização histórica, é a confiabilidade que a nossa região ganha com esses procedimentos, né? Só que o pessoal não acatou a minha proposta, porque tínhamos que investir, tirar do próprio bolso uma questão de 30%. Conseguimos 70% de subsídio a fundo perdido, né, na microbacia 2. Aí o pessoal não quis e tal, e eu nem fiz o projeto, né? Até o pessoal da CAT aí, pô, Luiz, você não fez o projeto porque não iria prosperar. Então, aqui na nossa região tem uma questão assim, o Jorge comprou um carro novo, ele está progredindo, então eu vou ver o que o Jorge faz. Tem isso aqui, é um folclore aí, uma coisa assim. Então eu tendi para esse caminho, de buscar eu mesmo fazer o que eu estava propondo, para que eles vissem a realidade da viabilidade. Não mais produzir uma vez por ano, produzir o ano inteiro, porque os nossos custos, a energia elétrica, os funcionários, são custos de ano todo, né? Então eu tenho conseguido, graças a Deus, êxito, alguém já está seguindo os meus caminhos, né? Tanto é que os meus clientes já estão ficando cada vez mais longe. O pessoal está produzindo para colocar nos clientes aqui mais perto. Aí eu vou deixando e vou mais longe. Então isso me causa uma satisfação muito grande, né? Porque eu estou vendo que o pessoal está muito lentamente, está acordando, né? Saindo daquela coisa do agora estou na entre safra, não vou produzir mais, não vou mexer com colheita. E o cliente, ele quer receber a mercadoria o ano inteiro, né? Com e certeza, esse é o trabalho que o senhor tem realizado aí. E quando eu não tenho uva, que dá um desencontro entre uma poda e outra, eu compro de outra, né? Eu tenho essa filosofia, que aqui é assim, como se comprava informalmente, e ainda se compra, era muito comum o camarada falar assim, mas eu levei um cano de 80 mil, de 60 mil. Eu falava assim, fulano, você pega lá, vai lá no banco, pega 50 mil reais nota de 100 e conta. Seu dedo vai estar doendo pra caramba. É muito dinheiro, porque nós nos acostumamos a só mexer com papel e coisa eletrônica, né? Então esses valores, essa uva que eu compro de outra, eu faço questão de pagar em dinheiro para o cara sentir. Você está me entendendo? O que é aquilo? Voltar aquele, né? E eu acho interessante isso aí, porque as pessoas param e começam a pensar, falar, não, realmente. Aí alguém pergunta, Luiz, como é que eu faço? Você vai comprar um sapato lá na loja, o cara não pede para você assinar um recibinho? Você é conhecido, você é um produtor que ganha bem, não sei o quê, você tem um nome, mora aqui há 200 anos, mas você tem que assinar um papelzinho, não tem? Isso é formalismo, nós temos que fazer isso aí, nós temos que progredir. Graças a Deus hoje,
esses pequenos cuidados, temos pouquíssimos canos aqui agora. No passado era uma coisa vultosa, sabe? A área plantada aqui, quanto é? Aqui é 40 mil metros quadrados. 40. Quantas pessoas dão conta dessa lavoura? Nós somos em 4. Para fazer esse manejo aí? Prejudicadamente em 4. 4. Trabalha bastante. É muito trabalhado. E só é possível porque as podas são separadas, cada poda está num estágio, né? E a gente se desdobra, porque eu tenho três períodos de trabalho. Até mais ou menos essa hora, vou tomar um banho, comer alguma coisa, dar uma descansada e pego o trator à noite, né? Ainda para fazer algum serviço que dê para fazer com o farol ligado. Então, nós temos essa... Mas é uma coisa prazerosa, sabe? Eu pus um farol novo no meu trator e eu ligo aquilo à noite e vou trabalhar. Rapaz, é uma coisa maravilhosa. Aqui na sua propriedade é um pouco mais de 5 alqueires, né? 5,3. Em torno de quanto o senhor, em termos de quilos, né? O senhor consegue colher aí durante o ano de uva e colocar no mercado? O pessoal, a Embrapa, ela tem um parâmetro de peso por metro quadrado que você pode tirar de parreira, né, que é algo em torno de 18 quilos a 20 quilos. Né? Há quem diga que produza mais que isso, mas normalmente é esse valor, de 15 a 20 quilos por metro quadrado. Aqui na propriedade. E isso aí vai tudo para o mercado? É tudo para o mercado. O excedente de produção... Direto. O senhor não entrega, não manda para o Ceasa, nada? Não, eu mando sim o excedente. Né? Então tem os meus clientes do Paraná, de Curitiba, né? Que quando eu tenho o excedente da uva, eu ofereço para eles, né? Na época de safra, eles estão por aqui, eles conhecem a nossa uva, eles vêm e levam. Durante o ano tem os feirantes, os caras que também comercializam a uva, eles já vêm. Quando está faltando por aí, normalmente ele já vem para cá e vamos que vamos, colocando isso aí. Né? E quando a tendência está sobrando muita uva, eu faço com os clientes promoção. Porque sendo eu um produtor, eu consigo dobrar a minha venda com um trabalho de conversa e trabalho de resultado no mercado. Sem dúvida. A nossa região tem know-how para a fruticultura crescer ainda mais? Na uva, acerola, né, o maracujá, tem gente aí investindo no abacate. Qual é a sua análise aí, o senhor que está no mercado da uva, da fruticultura para a região? A nossa região, pela altitude do nível do mar e o nosso clima, ela é muito favorável à fruticultura. Algumas coisas, como a banana mesmo, nós temos problema de fusários aqui na nossa região, demandaria aí um cuidado maior no trato da terra. Mas via de regra, eu tenho amigos, por exemplo, em Tupã, que produzem pepino, por exemplo, leguminosas, folhosas, espetáculo, uma coisa assim. As folhosas também têm uma capacidade de produção muito grande. O urucum aqui da região é o melhor urucum do mundo, para você ter uma ideia. Ele é até exportado. Falta aí talvez um mecanismo de regulação de preço. Você falou em questão de associação e preço de venda. O estágio de crescimento e de aprimoramento dentro de uma associação, ele chega ao ponto de que os associados, eles convergem para uma central de comercialização, em que todos acordam um preço, numa dinâmica, porque o preço é diário, né? E o comprador, ele só vai tratar com aquela central. Isso aqui em Tupi Paulista não existe, nunca existiu. Existiu no passado, mas parece que o cara não foi administrado adequadamente. Como é que está a associação hoje? A associação, infelizmente, ela se encerrou. Ela foi minguando, assim como todas as associações aí da nossa cidade, elas por um fator ou outro, a desorganização voltou a imperar nesse sentido. Nós tínhamos um município muito organizado, com várias associações de bairro, né?
E hoje algumas sobrevivem, mas precariamente, infelizmente. Uma aula aqui com o seu Luiz Figueira, né, sobre o trabalho dele, ele que trabalhou lá como contabilista, veio ser produtor de uva, né, comprou propriedade, para você ver, numa área de 5 alqueires, tem muita gente que fala, mas... E ele tem feito a diferença, né, mostrando aí que é capaz e quando o produtor tem interesse e quer, vai à luta, né, com muito trabalho, dedicação, ele prima aí por colocar o seu produto de qualidade no mercado consumidor, tem rentabilidade e uma aula, na verdade. Agradecer o senhor aí por esse momento, nos receber aqui junto com a nossa equipe, nosso diretor Jorge Zanoni, da produção o Kleber, e está aí tirando um pouquinho do seu tempo, né? Pegamos o senhor aí trabalhando, fazendo as suas entregas, o pessoal trabalhando na lavoura, mas para falar um pouquinho para a gente sobre o agro e sobre a produtividade da uva. Muito obrigado. Eu que agradeço ao pessoal da Top TV, inclusive me desculpo tê-los feito esperar um pouco, mas tranquilo. O meu cliente, ele pediu socorro e eu não tem domingo, não tem sábado, eu vou atendê-lo. São os dias de oferta que eu estou promovendo lá. E aí faltou uva, aí o cara entra em desespero, né? Eu tenho que atendê-lo, eu não posso deixar ele sem produto, né? Mas isso aí acontece, é normal na nossa atividade. E, enfim, estamos aí à disposição de vocês, né? Nós temos a nossa marca Uvas Figueira. Nós vimos ali que as caixas, elas são diferenciadas, né? A Uvas Figueiras, ela vai com, além da logomarca, elas vão todas diferenciadas, ali com aquela pintura do lado. Pois por que aquela pintura ali? Aquilo foi uma criatividade, uns testes que eu fiz, porque a minha caixa, essa caixa originalmente ela é toda preta. E os meus concorrentes de Ceasa têm a caixa igual. Então minhas caixas elas iam para o Ceasa, para qualquer lugar. Então eu as diferenciei, inclusive foi na época de Jogo do Brasil, seleção, né? Que eu pintei elas de canarim. Então é fácil identificar o rapaz do supermercado, ele já coloca elas todas bonitinhas e tal. Então, e na nossa carga fica bonito também, porque aí você já identifica que eu não posso trabalhar com a caixa pirata, que é de outra, né? Legal. Então isso aí me causou... Some menos caixa, viu, Jorge? É 50, 60 caixas que some por ano, mas isso aí é igual pneu de carro, é um desgaste que você tem que arcar, não tem jeito. Ok, seu Luiz, muito obrigado, tá? Eu que Parabéns agradeço. aí Seja bem-vindo, vocês. Pelo empreendedorismo. Estamos aí Muito obrigado. à disposição. Parabéns.